Olá, boa noite a todos. Mais uma super live. Vamos aguardar aqui que as pessoas cheguem, né? Então, aguinha aqui. Sejam bem-vindos. Ótimo, mais uma live. Eu tava com saudade já. Vou esperar. Vamos esperar. Ter paciência. Pronto. Boa noite, minha amiga. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda, né? Que bom ter aqui. Vamos esperar mais a galera aí. Simone, vamos fazer logo, pensar nossa data da nossa live. Professor Silvio. Pronto. O professor Silvio já vai entrar aí agora. Boa noite, professor. Acho que a câmera está virada. Pronto. O áudio não está bom. Você está me ouvindo, professor? Eu não estou te ouvindo. Aí agora. Me ouve agora? Sim, sim. Boa noite, muito obrigado. Aqui, à disposição para a gente fazer esse diálogo Sim, depois de um bom tempo sem fazer pelo Instagram, né? sim. Ainda bem que os motivos que levaram a gente fazer muita live pelo Instagram estão se dissipando, Então, né? sim, com certeza. Como vai o senhor? Bem, bem. Agradecer aí o convite para a gente fazer uma conversa hoje, né, nesse Eu que dia. agradeço, nem todos que estão entrando aí, porque és uma figura de referência aí, né? Tanto na academia, na economia, como também na luta aí por questões sociais, por questões raciais também, né? Tem uma trajetória enorme aí. Desde quando, professor, o senhor ativou essa questão, né? Teve essa sensibilidade foi aflorada para essa questão racial? Paz. Como diria Silvio Almeida, a gente tem duas datas de nascimento, né? Tem aqui Sim, quando você nasce, propriamente dito, né? A partir do seu nascimento, 27 de fevereiro de 63, então esse ano eu completei 60 anos, né? No mês de parabéns. fevereiro. Muito obrigado. Né? E a outra, quando você recebe o seu carimbo de negro no Brasil, né? E eu diria que, assim,
Eu acho que lá para os 10 anos de idade, né, assim, esse contato, porque aí você começa a sair do seio da sua Sim, família e indo para a escola, né? E aí a gente sempre tem que defender a escola, de fato, como esse ambiente seguro, esses momentos de tanta violência, né, que adentra a escola. Então esse é um momento, é um espaço seguro, e a gente tem que contribuir no esforço conjunto da sociedade para defender a escola, os espaços escolares, né, públicos e privados. Mas eu diria que a minha entrada no movimento negro ela ocorreu por volta de 17, 18 anos, quando eu estava entrei na graduação da Católica, né, em Economia, né, lá em 1980. Eu ganhei uma camisa, né, de minha tia Ana, que já não está mais entre nós, e ela me disse, a camisa dizia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, Zumbi, né? Valeu Zumbi, 1695 a 1980. Então, de lá para cá, começou eu ter respostas, né? O início de algumas respostas, de algumas inquietações, situações que eu vivenciei até então, por estudar em escolas privadas, estudar numa escola onde você era minoria ali entre os seus colegas, né? sim. Assim, e perto da sua casa, porque eu estudava, morava no Garcia, quer dizer, na Rua 13, né? Que é a espécie de periferia do Garcia, se é que a gente pode dizer que existe o Garcia, a Fazenda Garcia, a Rua 13, então aquela região ali da Garibaldi, né? E ali eu tive, né, no colégio, assim, você olhava e você não se via, eram muitos poucos estudantes negros. Sim. Isso lá em 1980. Então, quando eu cheguei lá na universidade, que comecei a ter esse contato, ganhei essa camisa, fui procurar saber o que era o movimento negro unificado, o que era o dia 20 de novembro, qual era o significado, porque o contato a primeira vez que eu ouvi falar sobre Zumbi dos Palmares foi justamente num livro de história, na parte que você sabia que. Então, como se fosse uma história assim, uma história com É, ela, né? que pede E, página, né? naquela página lá no final, como se fosse algo, assim, uma história à parte, né? Ou Uma curiosidade, praticamente né? curiosidade. Então, a partir dali, né, desse contato e das vivências em casa, né? Eu saí no segundo bloco afro aqui da Bahia, do Brasil, que era o Melô do Banzo. Então, foi tendo esse contato com a cultura, porque você vive em um bairro como Garcia, e você sabe que ali é um celeiro musical. Sim. Tem Riachão, né? um Principal. Ali tem Riachão, um o Cacique do Garcia. samba também, um pagode, né? É um bairro que pulsa musicalmente, né? Sim. Garcia, Tororó, Nordeste de Amaralina, tem essa característica de liberdade, são bairros negros, né, e que tem uma característica de, assim, cultural muito forte, né? Seja envolvendo a gastronomia, os terreiros que estão E lá, música e a negra, música, né? né? E A música música negra. essencialmente negra. E todo de Ásia, né? Então, assim, compositores, né? Citando aqui Luiz de Santiago, que é um ganhador de vários festivais de bloco, né? O Cacique do Garcia, a Juventude do Sim, Garcia, né? Os amigos do Ramandão, e sem esquecer da mudança do Garcia. Então, sim, você tinha esse contato com a cultura negra e popular. Eu aprendi, assim, carnaval passava na porta da casa da minha avó, né? Então, o carnaval, assim, com 10, 11 anos, a gente estava ali vivenciando o carnaval, você morava né? Os ali no blocos centro, né? ali no Garcia, do fim de linha do Garcia para o Campo Grande é um pulo, É, né? vai E rapidinho. esse contato, agora eu não sabia os porquês, né? A partir de um livro de Abdias Nascimento, ali no Garcia também funcionava, era a Pró-Reitoria, era o CEAL, na verdade, o Centro de Estudos Afro-Orientais, era ali no Garcia. Então, esses contatos, ali eu conheci o livro de Abdias Nascimento, Genocídio do Negro no Brasil, e esse livro descortinou, assim, encontrei muitas respostas. Aí, a partir dali, participando das reuniões do movimento, foi foi um reencontro, né? Sim. Eu acho que foi um reencontro, Então, como eu acredito. foi um encontro consigo, né? Um encontro consigo, né? Eu acrescentaria dizer que, assim,
como eu acredito que nós não somos só essa existência, Sim. nós somos uma possibilidade, então eu acho que eu me reencontrei novamente nessa existência com o ser negro e saber que tinha que continuar lutando, né? Porque a igualdade tão necessária e tão desejada, tão almejada, não tinha sido alcançada ainda. Então, sou parte dessa luta, assim como meu pai, minha mãe que está viva, meus tios que vieram antes, cada um da sua forma, né? Sim. E vem coletivamente tentando fazer sobretudo dessa cidade, desse estado, um lugar melhor, Sim. mais fraterno, mais humano, né? mais homogêneo do ponto de vista de renda, né? E que as pessoas tenham boa oportunidade. E que tenham, assim, que eu acho que algo que eu tenho batido muito, no bom sentido da palavra, acho que a gente precisa viver de forma digna, né? E a dignidade, a dignidade não pode um ter e o outro não, né? Essa dignidade precisa ser algo coletivo, porque é um jogo ganha-ganha, né? Ser tratado digno e a dignidade estar ao alcance de todos, vivenciado por todos, eu acho que isso é um salto civilizatório enorme. Com certeza. Mas há uma trajetória onde há alguns ganhos, né, professor? Assim, você já olha para trás também, já considerando que houve alguns ganhos. Claro que a luta não vai tá longe de ser, né, de baixar os bastões, tal. Mas já há algum aceno assim de de uma certa consciência, de uma certa coletividade que começa a se assumir melhor, começa, de certa forma, a questionar, né? O questionamento já não é mais de pequenos grupos, né? Já é um questionamento que está na cena, né? Em todos os lugares também, né? Então, há um processo de avanço, correto? Correto, eu acho que nós temos avanços, né? E pode ser mensurado pelas tentativas de retrocesso, né? Sim. As tentativas de retrocesso civilizatório, que, sobretudo, nós experimentamos nesses 4 anos desse inominável, né? E hoje, esse dia dedicado a essa reflexão sobre os povos originários, sobre os povos indígenas, né? E a tentativa são os proprietários de verdade, né? Pois é. Essa eliminação física, né? O descaso, o deixar morrer, que foi feito com os Yanomamis, né? As mortes dos quilombolas, né? Lideranças quilombolas que perderam suas vidas nesses 4 anos aí, onde você acirra os conflitos, né? E as mortes, né? Essa naturalização, essa campanha essa campanha pelo armamento, né? Da sociedade, que o cidadão de bem precisa andar armado, né? E aí você vê os resultados disso, dessa campanha de disseminação do ódio, né? Isso, para mim, são essas tentativas de querer barrar o inevitável. Sim. Né? E também uma denúncia de que havia muitos incômodos, né? Ou seja, que a luta estava conseguindo avançar, né? Que o território foi ampliado à força, né? Claro. Porque a gente não pode dissociar a luta da disputa do poder. Né? E o poder é finito. Né? O poder, se você pensar em termos de representação, o Congresso tem um número limite de deputados, são 513, a Bahia tem 39 deputados e deputadas, né? São 39 cadeiras, são 63 na Assembleia Legislativa, 43 na Câmara de Salvador, então os espaços são limitados. Sim. Nesse tempo, para alguém chegar, alguém precisa levantar. Né? Sim, alguém precisa não disputar. Você vive um processo de disputa onde você tenta barrar essa maioria e tirá-la, deixar numa condição de pobreza, de miserabilidade, que é fruto de um processo, né? E nós sabemos disso, né? Você também da área de finanças, da área da economia, e tentar atribuir sempre ao fator econômico, né? Isso é uma parte do processo. Né? Isso não explica o caráter multidimensional, as
o fato da desigualdade ser multifacetada, assim como é a pobreza. Né? Sim, assim como também o marketing, a leitura que se faz em torno disso, né? Tenta as fumaças que tentam disfarçar o real motivo das coisas. Pois é. Eu diria que, como nós enfrentamos um fenômeno complexo, que é o racismo, né? Ele tem uma capacidade mutante e mutagênica. Ele consegue criar mutações e sofrer outras tantas. Sim. Se em um determinado momento se considerava que o racismo ele precisava da raça, né? Existe o racismo se desvencilhou da raça, e existe o racismo que não precisa de raça. Né? Ele segue, ele já foi da biologia, passou para o direito, né? Porque você vai, o apartheid era um sistema legal. Né? Você estava na biologia e você trazia, você considerava que havia uma inferioridade inata a determinadas raças, todas aquelas que não fossem brancas. Então você vai Agora, uma construindo. coisa, professor, uma coisa que me chamou muita atenção durante algumas leituras nesse campo da informalidade, que termina caindo na questão, né, conforme nós conversamos, que termina fatalmente na Bahia caindo na questão de raça, né? O que espanta é que, de um lado, tem esse discurso da inferioridade. Do outro, a quantidade de obstáculos para esse que seria, entre aspas, inferior, né? É contraditório porque, assim, como é inferior, por que tantos obstáculos? Inclusive a lei, né? A lei, quando começa a ser constituído o Estado, a lei é um dos braços perversos de Salvador, né? Daquele período que tinha a quantidade de normas que eram criadas para idas e vindas, locais privados ou não, para que o negro pudesse, né, os cantos, para que os negros pudessem passar, ficar, o tempo que podia ficar, não podia fazer algazarra, enfim, tudo isso era transformado, né, em leis, né, naquele período e tal. Então, assim, é muito contraditório você ver a força que foi se tomando como impedido a ser policial, que era o cargo mais simples que tinha, impedido de fazer concurso, né? Ou seja, uma série de elementos que desconstrói essa ideia da fraqueza, né? Porque como é que é frágil e tantos impedimentos foram colocados, né? Pois é. Por isso que você tem uma parte dessa construção, por isso a sua complexidade. Sim. Porque você vai presente na dimensão material e na dimensão imaterial. Ou seja, se você pensar nas condições, nos elementos subjetivos que você precisa criar para inferiorizar aqueles. Né? Inferiorizar os que não são considerados brancos. Né? Para você manter uma supremacia, para você manter os privilégios e você criar uma narrativa que mesmo aquela pessoa que se beneficia dos privilégios, ela naturaliza aquele lugar. Né? E se ofende quando você questiona os privilégios. É algo tão bem estruturado, né, que a vítima é vítima, mas se sente algoz de si mesmo. Né? Ou se sente grata, né, porque está sendo recepcionado na casa da pessoa. Né? Pois é. Então, é um processo que você vai construindo, né, de uma mentalidade escravizada que atravessa o 13 de maio, que segue, e essa é embasada no racismo, porque é sempre bom lembrar e jamais esquecer o que o racismo faz é tirar a humanidade do outro. Você não reconhece a humanidade. Quando você não reconhece a humanidade, ele pode virar uma mercadoria. Pode ser objeto de entrar no navio, quando pesa, você joga fora. Você, assim, passar todas as atrocidades, e não só durante a travessia, mas também para fazer as Américas. E depois do processo de abolição, você continua, esses corpos negros, homens e mulheres indígenas, eles continuarem sendo o objeto de violações constantes e sistemáticas. Né? Tanto que assim, a poesia de Emicida, ele faz referência à pele alva e à pele alvo. Né? Então, nós continuamos a ser essa pele alvo desse conjunto de violações físicas e também mentais.
Porque você vai incorporar, vai dizendo tanta coisa a essas pessoas, que essas pessoas vão tendo problema, vai absorvendo aquilo, onde você vai tendo comportamentos, né, absorvendo a autoestima, você nunca acha que você é capaz de, né? E você vai facultando que individualmente alguns possam. Mas, e por isso que a tomada de consciência é você perceber esse enredo, né? É você perceber esse jogo de simulação, dessa dissimulação, e quanto à história contada por você, você ser protagonista da sua história, você ser protagonista dos seus sonhos, isso faz uma enorme diferença. Por isso que as saídas são coletivas e por isso que essa desconstrução diária, sistemática e sistêmica, ela precisa acontecer e precisa também acontecer daqueles que estão levados e construídos a partir dos privilégios, serem considerados como superiores, né? Porque é algo relacional. O fim da escravidão não significa, o fim da escravidão brasileira não significou o fim das relações raciais. Não. Você precisa construir uma outra instituição que seria aí, que se transformou no mito da democracia racial, para passar a regular essas relações entre brancos, negros e indígenas, né, para a gente ficar só nesses marcadores, nessas categorias. E a compreensão disso, né, e você transformar um problema real, né, ele passa, no pós-abolição, a se constituir como se não existia. A questão racial passa a não existir. E aí, porque essa ele teve uma contribuição nisso, né? Até Celso Furtado também, Celso Furtado. Todos esses que vão pensar a discussão sobre o atraso, né, não coloca a questão racial como um elemento para pensar esse atraso. Você olha, você considera a escravidão até 88, você desconsidera o que vai acontecer com as pessoas negras, né, e indígenas, sobretudo aí pensando com foco nas pessoas negras, como se essas pessoas fossem automaticamente se constituíssem trabalhadores e trabalhadoras nacionais, né? Os nacionais, como se os nacionais deixassem de ter gênero, não, gênero, cor, né, território, nada disso. Esses nacionais eram nacionais, como se virássemos todos homogêneos. É evidente que se você quer discutir só do ponto de vista o econômico, sem esse recorte racial, você vai considerar que a pobreza ela é unidimensional. Existe uma pobreza. E o que nós fizemos, né, ao longo desses anos foi demonstrar cabalmente, né, que existe uma pobreza multidimensional. Ela tem seu fator racial, tem o fator de gênero, tem o fator geracional, tem o fator território, tem o fator região, o regional. Né? Fator É importante histórico, né? O processo histórico. Aí vai ter um processo, né, para não entender que é geração espontânea e também não atribuir o fato que nós estamos vivendo hoje ao fato do Brasil ter sido uma escravidão. Né? Porque a escravidão foi até 88, você tem 135 anos, o que leva você manter e dar um tratamento da condição de escravizado pós-abolição é o racismo. O racismo agora, que leva professor, 1850 me parece que é um golpe dentro do golpe, né? Com a condição da lei da terra. Porque eu acho que, assim, na minha pouca leitura, né? Eu tenho que ler muito mais. Mas, assim, a condição de que... Tem dois elementos aí que são chaves para pensar a questão racial no Brasil, fora inúmeros desses outros, mas, assim, só para a gente se concentrar aqui, é a questão da lei da terra e a questão da dificuldade, né, com o aumento da oferta de mão de obra para que o negro ingressasse no mercado de trabalho. Há um paralelo disso nos Estados Unidos, né, não que seja um exemplo, né, do outro mundo na questão racial, mas está mais avançado que nós, né, onde o negro teve acesso à terra e isso transformou em pequeno capital, né? Terra é capital, terra é
garantia de empréstimo em banco. Você pode, a partir dali, abrir um negócio, ter uma propriedade, garantir que você tem acesso ao sistema financeiro, por aí vai, né? E ter acesso ao mercado de trabalho, que seria a oportunidade de você ter renda e aí começar, claro, aí tem uma discussão também sobre a questão da renda no Brasil, mas isso não vamos entrar nisso. Mas a questão também de que essas duas questões foram chaves para que se mantivesse e se reproduzisse. É isso que a gente falou sobre a questão da informalidade na Bahia, né? Que ela não passa pela formalidade, ela passa muito distante, né? É a informalidade que produz informalidade até os dias de hoje, né? Verdade. É assim, a lei de terra, nos lugares onde você libera a mão de obra, você controla a terra. Sim. Nos lugares onde você a terra está acessível, a mão de obra está controlada, né? Então, essa foi uma equação capitalista muito bem feita. Basta de lembrar dos cláusulas, né? Está todo mundo liberado, mas assim, foi um processo de expulsão das pessoas e deixar as pessoas ali tão somente com sua força de trabalho para poder vender. Então, no Brasil, você começa o processo com essa lei de terras de 1850, é o fim, a época também desse fim do tráfico, que começa desde 1831, né? Mas a sua regulamentação mesmo, se não me engano, aqui no Estado, ela veio ocorrer a partir de 1897. Sim. Então, você deixou também essas terras aí, que a mão de obra estava controlada, e ao você deixar essa mão de obra controlada, você também permite as grilagens, né? Porque o que é da terra pública. Né? E o Estado também, que estava sob controle, concedendo a A e a B, né? Pois é. Quem formou o Estado... Muito a A e a B, justamente muita gente com os nomes cheios de consoantes. Sim, sim. Então, esses nomes cheios de consoantes. E você vai observando que esse processo, e mesmo nos Estados Unidos, onde você teve a ideia da fronteira aberta, né? Os famosos filmes, né? Se avançou sobre as terras indígenas, promovendo um verdadeiro massacre, né? O que foi a tomada do que foi essa chamada conquista do Oeste, né? Califórnia e por aí, e outros, né? E o que significa que eles não adquiriram, né? Que eles não compraram, eles invadiram e ocuparam, né? E expulsaram, né? As populações. Né? Quando você conversa com alguns afro-americanos, eles dizem o seguinte, que com a Guerra de Secessão, ali, que finalizou ali em 1865, né, que é o período da reconstrução dos Estados Unidos, você tem uma espécie de que eles receberiam 49 acres e uma mula. Aí eles dizem assim, isso foi uma promessa, que eles disseram que eles não receberam. Tanto que essa é a produtora do famoso cineasta Spike Lee, que você vai lá e diz assim, são 49 acres e uma mula, né? E depois o processo de expulsão dessas pessoas dessas terras, né? Eles ocuparam e depois eles vêm um processo também de expulsão, sobretudo no sul, né? Então, esse é algo que, quando nós olhamos aqui e observamos hoje, né, o que acontece, as dificuldades ainda institucionais de regularização das terras indígenas e das terras quilombolas, sobretudo quando entra em confronto com o agronegócio, né? Os dados estão aí. Então, né? Com a mineração. Essas terras, é uma das vacas sagradas do capitalismo, é a terra, né? O acesso à terra. E hoje, essa disputa, né, pelo esse processo de regularização, de você criar os meios e as condições também, e garantir o financiamento para que as pessoas, suas gerações estiveram naqueles lugares, ocuparam aqueles lugares, suas gerações passaram, de geração em geração. E agora você vê um processo onde assim, você precisa regulamentar, porque esse direito garantido na Constituição de 88, eles imaginavam, pensando nas terras quilombolas, que seria meia dúzia, e quando abriu, tem aí para mais de 5 mil espalhadas do Brasil, né? Tanto quilombos rurais como quilombos urbanos, que é essa disputa que nós estamos vivenciando até os nossos dias. Então, assim, a terra, e esse é o mês de abril, que é a luta do MST, quando você vai, quem é o MST aqui? A sua grande maioria são pessoas negras aqui no Nordeste, né? Nessa disputa para garantir terra.
e quantas pessoas já morreram nesse processo. Né? E é importante também dizer que a Terra, em um determinado momento, sobretudo no recôncavo, né, quando ela foi perdendo o seu valor, né, porque as terras foram sendo desvalorizadas, eles foram deixando a Terra para poder manter as pessoas e transformar a Terra em algo, em um bem, não é que não existe assim, mas vamos colocar umas aspas, em uma espécie de um bem político, onde você garantia ali os agregados para poder você conseguir as elites assegurarem, sobretudo as elites açucareiras, considerando a crise da cana-de-açúcar, né? Garantir a forma de indenização que eles conseguiram foi ocupar o Estado. Né? Então, o Estado sendo Deus governado por Santos, né? Assim, um processo de ocupação do Estado contínuo, né? Que até recentemente está aí o Estado baiano, por exemplo, ele continua e assim, ninguém consegue tirar. Até as instituições que são instituições, vamos dizer assim, privadas, entre aspas, né? Quando você vai para algum evento, você vê pessoas que não tem nada a ver com o evento, assim, super bem arrumadas e tal. Mas você fala assim, pô, essa pessoa não tem nada a ver com isso aqui. O que está fazendo? É porque, assim, você chega ao governo, o governo é apenas uma fração do poder. Sim. Não é o poder, é uma fração. Engana-se quem acha que chegou ao poder. Você chegou numa fração e você tem que negociar com as elites que aí estão. A fotografia do oeste da Bahia é completamente diferente da fotografia do recôncavo e da região metropolitana. Né? As pessoas são outras, embora você tenha as pessoas negras indígenas lá. Mas as pessoas, o dinheiro está na mão daquelas pessoas. Né? Então, isso é importante a gente entender para conceber esse nosso processo histórico, né? Que é um processo histórico de exclusão das pessoas, né? Para não considerar que, quando se pensa o que foi essa transição para o trabalho livre, né? E você, ao final, dentro da discussão do atraso, você considerar que os imigrantes chegaram e era uma discussão só do quantitativo. E qualitativamente eles vieram porque eram brancos. Né? E que essa era uma pergunta que estava posta se o Brasil é um país mestiço, onde 60% a 70% da sua população era mestiça, negro-mestiça, entraria no rol das chamadas nações consideradas civilizadas. Esse é um debate que, quando você se coloca dentro de discutir a formação econômica do Brasil, você discutiu esse atraso, né? Chamado por que o Brasil era um país atrasado. Tem autores que já questionam esse atraso, porque o século XIX, se você olhar o que tinha no mundo, estava dentro do Brasil. Né? O Segundo Império, ele não era atrapalhado, tinha biblioteca, tinha telégrafo, ferrovias, esses equipamentos é o que estava lá fora. Né? Você vê também a questão assim, com o deslocamento do capitalismo, né? Com a centralidade lá para o sul-sudeste, com a perda do dinamismo também aqui, né? Todo esse processo social e racial, ele se acirra mais ainda, né? E também com essa veia da terra do renditismo, né? Com essa incapacidade também de gerar uma solução local, né? Que eu vejo que ainda está em curso, né? Essa dificuldade. Né? Às vezes a gente consegue uma solução para 10 anos, uma outra para 5, né? E, na verdade, o status quo se mantém bem perpétuo, né? Porque, assim, enquanto a gente não enfrentar, né, as causas reais dessa desigualdade, reconhecendo o seu caráter multifacetado, entendendo o que o racismo estrutura essas desigualdades também, ele não é o único fator, mas ele está ali, ele está na raiz dessas desigualdades. Tomada de decisão diária, né? Você precisa de ações sistêmicas e sistemáticas. Essa ocupação de espaço, né? Já que é complexo, não tem a solução não é unívoca. Você precisa de uma solução complexa, envolvendo uma série de variáveis combinadas para poder
assim, ir mitigando seus efeitos e ir avançando. Porque ao mesmo tempo que você tem avanços, e nós falávamos assim, avançou, mas a juventude negra é vítima de um genocídio, morre todo Sim. dia um Eu jovem tenho negro. acompanhado sua luta com relação à questão das câmeras nas fardas, né? Nesse sentido, né? Hoje, De tornar transparente e elucidar. hoje saiu, o governo abriu, né, a licitação para colocar esse instrumento importante, né, de acompanhamento e monitoramento da ação policial, protege os policiais, protege a ação em si e protege também a O juventude, as jovem, né? pessoas, Das comunidades. os policiais, né, os cidadãos, os cidadãos que estão ali, né, dentro da ação, porque não dá para você usar sempre o mesmo argumento. Estava envolvido uma arma e drogas. Essa política de guerra às drogas só traz corpos. Né? E Sim, você precisa de uma ação bem mais ampla. Eu sou sim. daqueles que me sumo àqueles que entendem que você precisa enfrentar os efeitos, as causas sociais da violência. É mesmo Isso não. porque não há, o próprio Estado não tem condição de ter perna para poder manter um orçamento que cada vez mais o corpo policial cresce, cresce, como se houvesse uma luta civil, né? E há uma luta civil, né? E não dá para a gente, você precisa, vai profissionalizar, que profissionalizou, ações de inteligência, mas tem as ações sociais, não é a polícia que vai Não, fazer. Você não. tem que evitar, você tem que disputar, assim, a juventude, no sentido de oferecer alternativas, oferecer centros comunitários, escola em tempo O integral, cursinho oportunidade de vestibular do emprego, Instituto Bico, né? coisa, Que promove uma creche, alternativa. né? Emprego decente para os pais, né? Então você tem um conjunto para tornar um ambiente seguro. A Sim, segurança pública não pode ser privativa só das forças de segurança. Você precisa sim. envolver uma ação Envolve a sistêmica escola, né? Envolve a comunidade, envolve, né, o território ali em torno. e envolve até ações quando você tem uma empresa, né, que você diz assim, eu vou garantir, eu vou oferecer o primeiro emprego aqui, vou garantir a primeira oportunidade para um jovem aqui. Né? Isso é uma forma de você Sim, criando, a partir do indivíduo, além do que o governo tenha os incentivos para o primeiro emprego, mas e também, assim, quando há investimento em creche, você garante a e primeira essa é infância, fundamental, né? Tem se você vai mostrado. no efeito dominó positivo, né? Porque você vai, a primeira infância bem cuidada, você vai ter um adolescente bem cuidado. E você, ao ter um adolescente bem cuidado, você vai ter um jovem também bem cuidado e um adulto pronto para a vida. Sim, Um adulto sendo, assim, a dignidade sendo uma constância, não sendo uma exceção, ela sendo uma regra. Então, quando você tem esse mecanismo das câmeras, e o Estado de São Paulo, nós, assim, os números da violência, né, da policial, da letalidade policial em São Paulo diminuiu. sim. Né? Isso, e são dados comprovados. Então, a gente precisa desse enfrentamento, né? Precisa, é evidente, que você tem o seu crime organizado, você não pode ir com ações esporádicas. Né? Você Desorganizada, precisa. né? Pois é, você não vai combater. Você vai fazer eventos. Né? Você vai fazer Sim. um evento. E E o você que, e o que é precisa. interessante, professor, é que é o seguinte, que uma vez que o menino ingresse numa creche, tá aí começa a se criar elementos de institucionalidades para a mãe e para o filho. Porque começa-se a ter uma parcela e acesso ao que seria de direito básico, né? Porque o que a gente vê também, muito sério, é pessoas que não reconhecem que podem ter direito, como se como se fosse um processo cristão, onde as pessoas nascem para sofrer, para poder, né, pagar uma pena, tal. Então, assim, à medida que essa institucionalidade chega, né, de forma, né, com certa capilaridade e tal, ela começa a constituir um cidadão que reconhece, por exemplo, o menino que foi criado numa creche, ele sabe que ele tem direito à alimentação, ele sabe que tem direito à saúde, né, à higiene, ou seja,
enquanto a mãe está trabalhando e garantindo a renda, né, para a família, ou se ela sozinha, porque tem, né, são milhões de mães que estão à frente, né, da casa, tá? A criança está se formando com esse laço de direito. É diferente daquela condição que a criança fica na casa da avó, fica na casa do tio, do vizinho, né? E que a criança cresce, pelo contrário, com a ideia de que quem é a referência, né? Eu não tive direito. Tá? Então, são coisas simples, né? Mas que no tecido social vai se constituindo como aqueles fios grossos, né? Fios realmente que vai erguer o sujeito questionador, que vai erguer o sujeito que vai fazer as perguntas, né? Antes de ser meramente obediente, né? Às vezes a gente precisa fazer o óbvio, né? É. É o óbvio. Né? Como é que deu certo em outros lugares? Deu certo fazendo isso. Esse investimento. Então, assim, precisa de uma maior sinergia entre o Estado, né, os governos estaduais e os municipais, porque quando o município não cuida bem dos seus, isso sobra, por exemplo, no ensino médio. Sim. Né? Então, você precisa fazer bem esse dever de casa, porque assim, esse país, como é que esse país vai avançar se de fato, assim, o discurso da educação, ele não pode ser um discurso retórico. Todo mundo sabe que é por meio da educação e aí fica dando volta. Você vai precisar de recursos, profissionais bem qualificados. Tem que se, por exemplo, rever esse discurso, esse novo ensino médio, né? Eu acho que tem que se rever mesmo, Esse é um parar, processo de pensar discussão. e assim, conversar com os jovens, que você precisa tornar uma escola atraente e você olhar o que a iniciativa privada está fazendo, porque enquanto há uma adequação cobrando do ensino médio, fica ali no público algumas aulas que para encher a grade curricular, a escola, o ensino privado, as escolas particulares, as grandes escolas, continuam focadas no Enem. Aí você não tem aula de física, química, matemática, né? Acha que o menino com 14 anos tem capacidade de escolher o que quer. Pelo contrário, né? Quando é dado essa condição de escolha, ele vai escolher pela preguiça, pela comodidade, né? Eu acrescentaria, hoje as pessoas mudam muito, né? Você quer ser hoje uma coisa, acorda de manhã pensando em outra coisa. Sim. Né? Então, ao você pensar em outra coisa, assim, nós fizemos economia, né? Hoje, se você quisesse, você vai fazer o quê? Tem possibilidade, que a gente gosta de ter cinema, foi para a área de comunicação, né? Tem tantas possibilidades, né? Então, assim, eu sinto que você precisa conversar ter as habilidades, né? Estar antenado com o que o mundo o que está acontecendo no mundo, mas, assim, você às vezes tem que preparar muito mais a juventude para saber, assim, com os valores, né? Fortes de valores, de respeito ao próximo, de fraternidade, né? De reconhecer o outro, de defesa, de assim, trabalhar com alteridade e saber resolver problemas, porque os problemas sempre serão humanos. Né? Saber ser, saber fazer, né? Mas você e saber como é que convive em equipe. Né? Porque gente junta é sempre que vai fazer a diferença. Exatamente. Mas se você for imaginando que você já vai trazer o problema ali para poder resolver, problema pronto, né? Eu acho que você tem que desenvolver essa capacidade de resolver os problemas, de conhecer mais a sua própria comunidade, né? Quais são os problemas, trazer os problemas reais da comunidade para dentro da escola e ver como é que a escola se coloca nesse lugar que reconhece os problemas, porque nem toda inovação é do ponto de vista tecnológico. Né? Você vai ter inovações que são do ponto de vista social, que são importantes. E você desenvolver as suas habilidades, né? Essas pessoas, que as pessoas vão para a área de exatas, conhecendo as humanidades, ter essa visão de conjunto, porque às vezes querem formar tão especialistas que o mundo lá fora está dizendo, tá bom, você pode ser um excelente físico, mas se você não, físico não é um bom exemplo, porque físico tem essa visão de conjunto, né? Tem uma visão de conjunto, mas vamos jogar isso na cabeça dos engenheiros um pouco. Mas o engenheiro, quando ele tem a visão social, ele sabe o que ele vai construir, ele sabe a importância do saneamento, ele sabe o que é que significa você
tem uma energia solar, como é o impacto disso para garantir energia limpa. Então, essa consciência social é fundamental. E isso tem que ser aprendido dentro da escola. Sim. Que foi eu acho também, que professor, a escola que foi quem cumpriu esse papel, principalmente no território negro, o Senai, né, que de certa forma formou, de certa forma, uma classe de trabalhadores negros, né, que você tem uma trajetória. Eu cheguei a ensinar na Unifax, o curso de engenharia mecânica, e lá já estavam chegando justamente indivíduos que o avô tinha sido metalúrgico, o pai tinha sido metalúrgico, ele era metalúrgico e estava chegando ao nível de graduação, porque realmente ele estava cumprindo uma trajetória como se fosse o japonês, né, que vem lá do chão da fábrica e se constitui um gerente de verdade, porque essa ideia de que todos têm que ser universitários é uma ideia extremamente infeliz, né? Porque, na verdade, não há um espaço para isso, né? Tanto que houve uma defasagem de gente da área técnica, porque ninguém queria fazer mais área técnica. Mas, Bruno, eu acho que aí eu qualificaria um pouco isso, né, porque eu vim dessa experiência do Instituto Steve Biko, né, e eu diria o seguinte, que a gente assim, tudo bem que nem todos precisam ir à universidade, mas todos precisam ter direito de saber que ela existe. Sim, sim, claro. Não, e o que é feito é cercear o seu desejo, não deixar nem nascer o seu desejo. Porque você estudava dentro de um sistema onde você terminava o segundo grau, né, o ensino médio, as pessoas diziam, isso aqui está bom para mim. Né? Você tem um ensino médio hoje que 40% ficam do lado de fora. Sim, né? Então, não tem opção, né? Não é nem encorajado. Esses apelos aí, por exemplo, quando as pessoas veem assim, não, eu vou virar influencer. Né? Isso é a crônica da morte anunciada. E na verdade, as crianças chinesas estão querendo ir à Lua, né? Pois é. Então, quando você abre as possibilidades para desenvolvimento da capacidade crítica e coloca a universidade, foi isso que nós fizemos ao longo desses 30 anos, a universidade como um sonho possível e realizável, né? Então, assim, ganha todo mundo. Sim, com certeza. Porque ainda nós temos, né? E assim, quando você olha a Bahia, eu estava olhando o índice de folha de equilíbrio racial, ele trabalha foi feito pelos econometristas, né? A economia se voltando para poder pensar esse racial, um deles, se eu não me engano, um ou dois deles são pessoas negras, né? Eles trazem, medindo essa desigualdade entre negros e brancos, né? O grau de exclusão, né, vai de -1 a 1, onde o próximo a 0 ali seria essa zona de equilíbrio, onde você traz, considerando os indivíduos negros, né, uma população acima de 30 anos, né? Então você mensura pela renda, a longevidade e a educação. Quando você olha esses indicadores, né, e combinando os três, aí uma média, aí, e você tem, me parece que eles calcularam 2017, 2018 e até 2019, mas a Bahia fica na posição, na 20ª posição. Quem está em primeiro é Amapá, Roraima e eu acho que Goiás, né? São os três primeiros. A Bahia vai para a 20ª, né? Quando você olha a parte de rendimento, da renda, indicador de renda, ela vai se aproximando de uma situação de completa exclusão da população negra, que mostra o quanto a renda aqui é extremamente concentrada. Né? Sim. Se já é concentrada no Brasil, a renda aqui, concentrada por esse fator racial, que vai cerceando os espaços, as possibilidades. Então, uma forma de você cercear o espaço é você levar por mais de 40 anos uma única universidade federal. Sim. Quando eu fiz o vestibular, cerca de 60 mil pessoas, então, os números eram assim, 40, 50 mil pessoas, considerando a população ali de Salvador dos anos 80, e na Bahia, pensar na Bahia, queriam adentrar a universidade e não tinha lugar para todo mundo. Né? A UNEB, a UF começou em 78, 79, né? Eram muito poucas
investimento federal aqui, quando você compara. Por que eles investiram no Rio Grande do Sul? Por que eles investiram em Minas Gerais? Investiram no Rio de Janeiro? E aqui você ficou com uma única universidade. Né? Olhem Então, agora a recente, história né? do Congresso. Há 8 anos atrás aqui cria-se mais uma universidade, né? Agora, você com o governo Lula, mas depois da última virou a FRB, que é de 2004, que já nasceu com ações afirmativas e saiu mudando o tempo das E bem cidades. localizada, né, professor? Ali E na região. mudando o tempo das cidades onde tinha o campus. Sim. Né? Ganhou todo mundo esse ganho, ao mudar os tempos, né? Você, de fato, garantiu desenvolvimento local. Sim. Né? Aí eu fico E imaginando, descentralizou também, né? Toda aquela. a Universidade Federal, considerando que a massa negra estava de fora, porque você vinha as pessoas socialmente brancas de todos os lugares do Estado, chegavam aqui para a cidade, é como se o fato de você morar na cidade, a Universidade Federal fosse um verdadeiro enclave, né? Aqui na cidade de Salvador. As pessoas não chegavam à Universidade Federal. Tão perto e tão longe, né? Tão perto e tão longe, né? E tão distante. E nem passava, porque se você pensar, quem conseguia adentrar no primeiro filtro lá atrás, que era por que a escola técnica não era para todos? E a Bahia com indústria, e mesmo assim a escola técnica não era para todos, você conseguia ali o Senai, o Sérgio Senai, mas você ainda jogava a pecha nas costas das pessoas, dizendo que o baiano era preguiçoso. Sim. Então você em todo lugar que houve escravidão, isso foi a pecha jogada logo depois. Sim. Você não cria as condições, você não dá. Assim, se você garantisse educação, esse Estado estava em outro patamar. Com certeza. Você teria uma menor desigualdade racial. Não, você teria a formação de um mercado local, que iria constituir riqueza, né? É isso que é muito louco, porque a gente sabe que a perversidade é tão grande, porque se busca meios de ter acesso ao recurso financeiro, mas tecnicamente meios que não promovam a igualdade. Assim, parece um laboratório, né? Parece não, é um laboratório que se pensa o tempo todo essa questão. A gente estava falando no início da questão racial, né? Como é que ela se disfarça, não é? Porque se essa economia funcionasse tão bem, seria melhor para todo mundo, né? Não seria só bom para quem tivesse acesso. Mas, assim, quando a gente vê um ministro da Economia se incomodar, né, de que uma empregada doméstica chegou na Disney, é representação de muita coisa, e também, assim como Francisco de Oliveira, né, trata, claramente um processo de classe, né? Assim, o problema do Brasil não tem nada a ver com todas essas questões que apareceram como fumaça aí. É basicamente processo de classe, né? Eu diria que é classe e raça. Sim, classe e raça o fato dentro de dessa você, questão de classe. dessas elites não se identificarem com o povo, né? Não vai. Negar a si mesmo, né? Porque se a gente pensar assim, o que era a Coreia nos anos 60 e o que é a Coreia hoje, né? Basicamente a partir da questão da educação, né? Investimento na educação e decisões políticas e um povo mais parecido. Não, então essas também voltada para dentro aqui. Paulo Nogueira disse que nós temos os brasileiros estrangeiros, né? Sim. É o que lá atrás o Caio Prado, né, que tem nessa ideia da formação econômica do Brasil, diz assim: o Brasil sempre foi um grande negócio. E para essas elites, você quer ganhar o dinheiro aqui dentro para ir ou para Miami ou para ir para a Europa. Exatamente. Né? E não tem identidade entre essas elites aqui, não se veem no povo. Não. Pelo contrário, é se distanciar, porque... Né? E os privilégios raciais faz parte de uma classe que não é a desejada. Né? Não pois os privilégios raciais mantêm isso, porque o fato de você se ver, não é porque você não se vê no outro porque é pobre. Né? Você não se vê no outro racialmente. Se você olhar os estados do sul, cada um desses lugares existe uma linha racial.
Mas os serviços públicos nos estados do Sul, de maioria branca, eles são melhores do que no Norte e Nordeste, de maioria negra. O Estado não, os serviços públicos, o Estado fica aquém, né, das necessidades da população. E isso impacta verdadeiramente o seu lugar no mercado de trabalho, na renda. Na Como é que você renda, tem um país? Os sim, dados nos custos, que afirmam que 6 pessoas têm uma riqueza equivalente à metade da população. Os sim. dados da Oxfam falam que, em termos de desigualdade de renda, somente em 2089, mantido as ações afirmativas, você pode ter uma igualdade entre negros e brancos. Então, assim, não podemos, que quando a gente diz assim, olha, se o problema é de classe, a gente vai ver uma parte. Quando você junta esse elemento racial, né, em alguns momentos, e não colocando com elementos cristalizados, o fator renda, o fator classe, como se fosse uma locomotiva a puxar os outros. Porque aí você só está, assim, abre a porta, joga o problema pela porta, deixa a janela e ele volta para o mesmo lugar. Você tem que admitir que esses ora pode ser, ora é a classe puxando, ora é o racial puxando, porque tem coisas que você diz assim, quando eu olho a cidade de Salvador, que tem um potencial criativo enorme, né? Cidade está aí, você olha a forma como você tem uma cidade que tem um privilégio, que tem um PIB, que é o segundo do Nordeste, mas é a cidade, segundo o Observatório das Metrópoles, a cidade com o maior número de pessoas, o maior percentual, depois de Recife, aqui em torno de quase 12%, de pessoas vivendo a situação de extrema pobreza, vivendo com R$ 475 mês, que dá menos de R$ 15 dia. Como é que essa cidade vai? Isso não é uma questão, é porque as pessoas são pobres. O que mantém essas pessoas na pobreza? O que leva você a entrar, por exemplo, numa comunidade atirando, e quem são as pessoas que morrem? Né? E também, assim, nessa coisa essa questão do reconhecimento, há uma miopia humana e uma miopia social também aí, porque à medida que essas pessoas se mantêm na pobreza, elas constituem um problema nosso, né? Não é um problema assim, porque às vezes parece que, por exemplo, Bruno hoje é o mendigo. Parece que é o problema de Bruno, né? Única e exclusivamente. Essa é a característica de você individualizar o problema, porque você naturaliza as desigualdades sociais e parte do pressuposto que você não se esforçou o suficiente. Os dados do DIEESE dizem que Salvador é o lugar onde as pessoas trabalham muito e ganham pouco. Exatamente. Então, sempre foi isso, sempre foi. Precária. A fotografia da fila da CEMOP, né? Quem é que está ali? Do carnaval, né? Do carnaval. Quem é que está ali? Exatamente, aquilo que a gente falava sobre a cor, né? A cor da informalidade, né? Então, não é que o dinheiro não circule. O dinheiro circula de forma muito concentrada. Sim. É pouco com muito. E aí, o que ajuda a manter o dinheiro no mesmo lugar são os privilégios brancos, que não é o privilégio de classe, mas porque os brancos pobres têm mais possibilidade de ascender do que os negros que estão na pobreza, né? No mínimo, eles sobrevivem, eles não morrem. Sim, morrem, questão de segurança, não risco de chacina. Né? Então, assim, você tem todo um conjunto de elementos estruturais, né? Estruturais. E que o Banco Mundial, alguma vez definindo pobreza, né, ele falou dos aspectos subjetivos da pobreza. E quando o indivíduo está imerso em relações sociais ruins, isso contribui para que ele permaneça na pobreza. Claro. Contribui para o desalento. Né? E quando você olha essas relações sociais e as pessoas vivendo com muito pouco, né? E assim, e você não consegue ampliar esse círculo, né? Não consegue romper, quebrar esse círculo vicioso da pobreza,
Salvador continua dando volta, onde você vai ter, assim, a gente vê a prefeitura investindo, não, agora é como se você vivesse aquele problema da Belíndia, né? Sim. Que a gente vê isso em economia. A Uma parte Bélgica com a funciona muito antiga bem, Índia, não é? né? Porque a Índia tem hoje mais contraste do que tinha antes. Né? Porque antes você sempre universalizava a pobreza. E hoje você tem situações na Índia que é completamente... O Brasil tem a pobreza brasileira é a pobreza brasileira mesmo. Né? Onde você tem as pessoas estão aqui, mas eu moro aqui em Piatã, mas eu sei o que é que as pessoas no bairro da Paz, que é aqui atrás, em condições, assim, lugares difíceis. Desumana, né? Condições precárias, né? E que dependem do Estado. Né? E assim, gente que, numa cidade que sofre de um problema crônico de imobilidade urbana, como é que 40% da sua população não pode pegar ônibus? Anda a pé. Isso e é uma cidade onde as no pessoas... sistema. andar a pé virou uma categoria, né? De Pois é. mobilidade. Então, como é que a conta vai fechar? Não Se vai. você não voltar para poder gerar e entender o potencial que tem aqui, né? Sim, com E certeza. a cultura tem um papel importante, né? Não vai ser você eliminando fisicamente, deixando as pessoas morrerem, deixando as pessoas caírem. Como se fosse um problema individual delas, né? Pois é, olhando as questões do tráfico, deixando as pessoas entrarem, né, ficarem fazendo ali a correria. Eu vejo, assim, essa uberização da vida, né, as pessoas como entregadores. Isso é uma precarização, o cara em cima da moto dando 10, 11 horas. Aí quando cai, Deus duto, livre né? Um guarde. sistema de duto mandando dinheiro para um grupo pequenininho que não é daqui, né? E mais, as pessoas ficam com aquela sensação que estão resolvendo, né, seu problema imediato, que resolve até ali imediato, mas eu fico sempre com a sensação e falo para eles, assim, digo, olha, você está correndo, na verdade, é uma maratona e você está correndo como se fosse... É uma maratona que você corre como se fosse um corredor de 100 metros. Sim, Você só vai correr 100 metros. sim. E é uma maratona. Você não pode ficar 20 anos em cima de uma moto. Não, 10 e anos também em cima de uma moto. tem uma coisa, teve um período, professor, que eu trabalhei de manhã, de tarde e de noite. Eu trabalhava durante o dia, à noite eu ensinava. É notório que o trabalho físico, né, ele cessa toda a intelectualidade, toda a capacidade de raciocínio e a capacidade de se ver, né? Assim, um sujeito que trabalha nessa correria, porque o trânsito também se constituiu como um grande tribunal, né? As pessoas cobrando a outra, buzinando, um estresse absurdo. O sujeito chega à noite para dormir, né? Ele só quer descansar para voltar no dia seguinte, ou seja, é uma massa que não está refletida, né? E não vai haver reflexão. Então, é garantido que isso se reproduza. Claro, junto com o desemprego, junto com essa necessidade urgente de gerar o recurso, né? Mas é uma perversidade nesse sentido, porque nós temos outras possibilidades aqui que não são constituídas, né? Por exemplo, como o turismo. O senhor acredita que o turismo possa ser essa veia que volte a incentivar economicamente Salvador? Eu diria assim, a principal chamariz para o turismo seria a forma como você cuida do seu povo. Sim. Porque, assim, se você cuida bem do seu povo, né, se você trata com dignidade, as pessoas vão chegar. Porque a beleza física está aí. A cidade já atrai pela beleza física. Mas, e também a questão racial atrai muito, né? As pessoas vêm... Mas não pode ser uma visão dessa questão racial da afroconveniência. Sim. Né? Porque coloca Salvador capital afro. Aí você pergunta, quais são as condições do... Quem são os empresários afro que estão se... Para onde vai esse dinheiro? Para onde circula esse dinheiro? Né? Aí a gente volta para a questão do Black Money, né? Pois é, assim, o principal, eu fico brincando assim, qual o restaurante mais famoso de comida baiana que tem aqui? É o Iemanjá. Está na mão de quem? O Quimuqueca está na mão de quem? Né? Então, se a gente... O Recanto da Lua Cheia, né? Se a gente não tem essa percepção,
fica parecendo que todos estão disputando igualmente. Todos estão tendo acesso igualmente. Então, assim, você ter uma prefeitura que cuide das pessoas, o cuidado não é essa coisa, porque também tem uma coisa assim, não, eu cuido de gente, não é isso. Eu acho que primeiro você precisa se importar com as pessoas e colocá-las como, trabalhar para que elas sejam protagonistas das suas vidas, coletivamente. Criar os meios e as condições, garantir, por isso que investir na educação, creche, todo esse saúde pública de qualidade, se essas duas coisas funcionassem bem, e você começar, por meio da educação, você dizer assim, tá bom, no turismo, quem somos nós? Nós vamos ter que aprender inglês? Tá bom. O inglês, espanhol, e vai ter que aprender mandarim? Porque vai. Né? Porque é estratégico. Né? A gente tem uma questão do futebol, do esporte. Como é que a Jamaica consegue ser uma potência no atletismo e Salvador tem o mesmo DNA que tem lá e aqui a gente bate cabeça? Então, olha, eu sou corredor amador, né? Bem amador mesmo, né? Mas assim, a quantidade de mulheres que correm hoje, a quantidade de clubes de corrida, porque o acesso é democrático. Você pode começar com o seu tênis, começar com sua roupa, né? Sem precisar. Então, assim, você chega na Cidade Baixa, tem inúmeros clubes de corrida, uma presença forte de mulheres, né? Por exemplo, falando disso, nós temos uma pessoa aqui, nós temos uma karateca, né? Que já é campeã brasileira, foi convocada agora, negra, foi convocada agora para ir para o Japão e está em dúvida por conta de que não tem a passagem aérea. Assim, é aquela... Sabe aquele livro Erguendo pela própria, né? Tem um livro que fala disso, da questão da informalidade. Então as pessoas se erguem, mas ainda tem todo um grupo de dificuldades e barreiras para que ela constitua. Porque imagine, essa mulher negra tem 50 anos, ela luta com mulheres de 35 anos, é campeã brasileira, mora em Salvador, é funcionária pública, né? E está com dificuldade de ir para o Japão, que é o grande sonho, né? Tanto dela quanto de todos que praticam o esporte, né? Mas assim, é uma referência do que nós estamos falando, né? Imagina. Aí vem a contradição, porque você tem o pais atleta, tem essas possibilidades. Mas assim, se o governo tem que investir, gente. Porque quando você está lá, você está levando o país. Você está levando a imagem da cidade. Você gasta dinheiro com tanta propaganda. Por que você não pode fazer a propaganda na própria pessoa? Aí você vê a contradição. É que essas informações não chegam para essas pessoas, sabe? As pessoas não reconhecem que pode usar isso, entendeu? Como é que nós falamos que queremos desenvolver o turismo e o prefeito vai e veta a capoeira nas escolas? Sim. Aí a conta não vai fechar, minha gente. Aí você chega na Europa, a capoeira é constituída na escola. Pois é. Aí você pergunte se no Japão isso acontece. Conversando com o médico, a gente diz assim, rapaz, a capoeira está no Japão, está na Austrália, né? Você consegue isso? Está na Europa. Pois é, isso é geração de trabalho e renda. Né? E quando você começa a pensar que isso gera trabalho e renda, isso vai incluindo as pessoas. Inclusive, isso gera exportação também, né? O sujeito falou um passaporte para as pessoas irem, né? Tem muito baiano vivendo na Europa como professor de capoeira, né? E se você diz que o fundamento está aqui na Bahia, as pessoas vão fazer turismo para a capoeira. Os grupos vêm para onde? E você, o dever de casa que deveria fazer aqui, você não faz. Exatamente. Agora, se você acha, aí vai fazer um debate, assim, aí tem que a questão tecnológica, né? Você tem que, é importante, aí você faz, você tem essas inovações sociais, tem essas outras formas de tecnologia, e você não utiliza, que está dentro da economia criativa, né? E você subutiliza ou simplesmente não utiliza. Assim, mas por conta daquilo que você falou lá atrás, da questão do barrismo, a questão racial, né?
da leitura que termina impedindo que isso seja um elemento, parte do processo de planejamento, né? Pois é, porque se o racismo assim, é o potencial que nós temos, né? Esse potencial criativo é limitado, né? Porque ele passa a ser limitado considerando que você pode ter 100, você sempre 20, 30, porque tem que ser de um. Não é, o problema não é a capoeira em si, né? Nem a capoeira enquanto arte, cultura, mas quem pratica. Porque quando são os corpos brancos, a coisa muda. Sim. Então, Inclusive, em Porto Alegre, você tem um grupo enorme, né? Assim, a capoeira é super difundida em Porto Alegre. a capoeira tem essa capacidade de encantar, né? Bote preto, branco, japonês, é uma roda. Né? Sim. Mas a forma como o poder público, os poderes públicos reconhecem, que ainda passa por tanta dificuldade para a sua regulamentação, do ponto de vista de você garantir a aposentadoria para os mestres, tudo isso aí que envolve. Sim. Porque E vive com dificuldade. As pessoas não vão ficar jovens a vida toda. E você dizer assim, olha, eu posso ser eu entro como o aluno, vou ser ali o professor formado, o professor, o contramestre, até chegar ao mestre. Né? Então, aqui, esse mês agora, 13, vem a gente vai fazer uma homenagem, quer dizer, a gente vai participar dessa homenagem dos 50 anos do grupo Quilombolas, né? Que é daquela rede do Garcia, né? Tem ali no morro, ali no Alto da Bola. Assim, você tem a dificuldade do grupo de ir juntando, fazendo passando o chapéu, entre aspas, assim, né? Fazendo cotização para poder celebrar seus 50 anos. Né? E é algo que nós vamos fazer até uma sessão especial na Câmara para homenagear, porque a gente tem que estar nesse espaço também para garantir visibilidade a esses. Eu tenho visto que o senhor tem buscado, tem provocado esses espaços. Né? Mas eu diria que nós temos um potencial. É evidente que se a gente quer investir na ciência, tecnologia e inovação, isso você tem que, assim, tem um lado da matemática, física, química, isso precisa ser do dia a dia. Né? E pegando essa juventude e colocando dentro das empresas, nos espaços de inovação, isso, mas também garantindo que a parte que envolve inovação social, se você tem as organizações sociais que têm suas tecnologias de saber incluir as pessoas, isso é um valor importante. Sim. Porque isso, você está salvando vidas, isso serve para... O que você faz aqui pode servir para o mundo todo. Sim, os elementos da economia criativa, você garantir a questão da acessibilidade, do acesso às pessoas aos bens culturais, né? Você ter, em cada desses espaços dos territórios que nós temos na cidade, você tem equipamentos culturais, né? Os centros sociais urbanos sendo transformados em centros sociais urbanos e culturais, tendo equipamentos culturais, porque ali você vai desenvolver nos grupos, você vai envolver na juventude, né? Você vai ter iniciação esportiva, né? Para além do futebol. Isso são formas também de você estar gerando trabalho e renda. Você tem, por exemplo, a batalha de rap, que é essa batalha dos MC, aquilo junto a uma juventude fantástica, tem campeonatos, as pessoas participam de campeonatos, o break vai para as Olimpíadas. O cafezinho, né? O carrinho de cafezinho, que vai ser, parece que vai virar existe uma luta na Câmara para que também o cafezinho também seja uma referência cultural também, né? Pois é, para ser um tombado, mas assim, são coisas específicas que são inovações que, se você ficar olhando para o mesmo lugar e para as mesmas pessoas, você vai dizer, não tem jeito. Mas quando você amplia o seu olhar e vai identificando o que as pessoas estão fazendo no seu dia a dia, e o Estado vem, potencializa isso com financiamento, vai criando as condições, vai criando o espaço onde as pessoas possam adentrar esses espaços e produzirem coisas, né? Isso é dessa forma que nós vamos incluir as pessoas para fazer esse enfrentamento
a essas causas sociais da violência, e assim você vai criando esse ambiente seguro. Né? Porque se for pegar as mesmas fórmulas, né, o mesmo, assim, as mesmas saídas, A muito velha importantes. opinião sobre tudo, né? Pois é. Assim, e você esquece que as coisas Muda. são dinâmicas e Sim, precisam de perguntas novas. sim. Né? E respostas Caso também contrário, diferentes, né? E pois também uma é. coisa importante, professor, que você falou o tempo todo, respostas locais. A gente precisa de respostas produzidas aqui, né? Não mais ficar bebendo de fonte dos outros, né? Nem comprando ponto de ônibus francês, né? Por exemplo. Professor, Fazer um outro. como é? Agora, aqui vai ter um ponto de ônibus diferente, mas o primeiro que botou foi aquele, um estilo afrancesado. Que é para neve, né? Você fica atrás do ponto é melhor do que você ficar embaixo do ponto. Professor, tem uma coisa, professor, que é muito simples e é muito bacana, que diz assim, depois que ele abriu os olhos, ele viu foi coisa, né? Eu acho que essa live teve... Eu quero agradecer por essa aula, né? Eu já tinha lido um pouco dessa história na sua tese, que você defende essa questão racial, né? Já tinha lido. Mas um prazer, eu não fui seu aluno lá no UFS, né? Mas de Marco Antônio, Érico, uma galera foi, né? Olinto, que agora está em Sergipe. Mas um prazer, viu? E muito obrigado por disponibilizar esse tempo. Eu sei que o tempo é muito escasso, raro, né? Porque a vida realmente é muito corrida. Mas muito obrigado. E as pessoas que passaram por aqui, o quanto de elogio, não sei se você chegou a ler algumas coisas, mas assim, parabenizar o senhor, reverenciaram, falaram, né, da lucidez, desse líquido, né, de coisas boas, de reflexão e tal. Muito bom poder ter uma live assim. Muito obrigado, viu? Estou à disposição, né? Me coloco, eu gosto de poder assim, fazer a política e a academia e Sim. a vida. Eu acho E a que vida quanto real, mais né? a gente pudesse somar essas pessoas, não esse discurso dos homens, das pessoas de bem, porque É, isso aí a gente já conhece. Não, mas assim, das pessoas de boa vontade, sim, né? Gente que se sim, importa com a gente, que acredita na justiça social, né? Que a gente precisa, assim, de fato, a gente não pode se render a esse estado de coisas que aí estão, né? Que aí está, né? De que as pessoas estão naturalizando esses lugares. A gente vai fazendo esse trabalho de juntar gente, de formiguinha, né? A gente tem alguns sonhos, eu acredito muito, né? No princípio Umbuto, eu sou porque nós somos. Eu acho que a gente sim. vai E tem algo prático nisso que é o Instituto Bico, né? Que é uma que tem mensagem 30 anos aí real, não é nessa mais um história. discurso, né? E assim, o que a gente puder juntar, eu sempre estou aberto, que as pessoas me Sim, chamem, que eu vou lá conversar, estou sempre disposto. Eu gosto de seguir o que eu aprendi lá vendo Pantera Negra, né? Que ao final ele diz: olha, nos momentos de crise, os tolos erguem barreiras, os sábios vão buscando fazer pontes. Então, sim, o que nós exatamente. precisamos é fazer pontes, de fato, para esse mundo melhor, mais humano, mais fraterno, que o amor vai sempre vai vencer essa onda de ódio, de desamor que aí está. A gente já venceu, 4 anos já passaram, estou apostando muito Sim, nessa coisa da sobrevivemos, né? união, da reconstrução, mas está tem Aproveitamos luta. para refletir também esses 4 anos, onde erramos, né? Pois é, muito. E também, assim, E, uma coisa importante que eu venho percebido é o silenciamento dos debates, né? Cada vez menos debates, né? Porque parece que debate virou embate e não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Assim, e hoje, é importante uma, que essas lives tragam esse espaço de eu vi democratização de uma live, voz, né? no Congresso, o cara, o filho do Inominado saiu xingando um outro Ah, deputado sim, foi assim. exatamente. Pô, um negócio. Aí você faz, digo, gente, onde é que nós É o estamos? regresso, né? Assim, nós já passamos dessa fase tem alguns anos, mais de 100, né? Que a gente passou dessa fase física para o debate, né? Mas enfim.
Mas, ok, professor, Vamos muito lá. obrigado a todos. Né? Assim, infelizmente, o Instagram nos faz virar abóbora daqui a pouco, né? Então a gente tem que, para salvar a live, a gente tem que interromper, mas seria uma conversa para muitas horas. Muito obrigado. Vamos Muito fazer a obrigado parte 2 mesmo. do dia dele. Vamos aí. Vamos fazer outra mais na frente. Tá Muito certo. obrigado a Grande todos. abraço. Valeu, um Um abraço aí abraço, para todo professor. mundo. Obrigado a todos. Boa Tchau, noite. tchau.